Olá, eu sou Paula Ribeiro, coordenadora do Grupo de Pesquisa Sexualidade Escola da Universidade Federal do Rio Grande. Olá, eu me chamo Carlos Eduardo, eu sou professor de educação básica, professor de história e também sou mestre em educação. Eu pesquiso especificamente a relação entre os movimentos antigênero e a educação democrática no Brasil. E eu tô muito feliz por essa fala que eu fui convidado pelo grupo Liliths para fazer. Espero vocês lá, é bem legal mesmo. Um beijão. É um prazer estar aqui. Eu acho que a educação está sempre, né, em pauta. Paula, a gente pode, eu sou da área da biologia, você é da área da história, mas acho que meus 30 anos na universidade foram 30 anos voltados para a formação de professores e professoras. Então, e o trabalho que a gente faz no grupo de pesquisa Sexualidade de Escola é para todos os professores, independente da área. A gente tem trabalhado, né, com todos, porque as pautas de gênero e sexualidade são pautas para a educação. E mais do que nunca a gente tem que dizer isso inúmeras vezes, né? Assim, para quem não me conhece, então, eu coordeno o grupo de pesquisa junto com a Joaninha. Nós, no ano que vem, estamos fazendo 20 anos o grupo de pesquisa e vamos ter uma programação intensa o ano que vem. Vamos ter o seminário Corpo, Gênero e Sexualidade, então já conto para vocês participarem, apresentarem trabalhos, a gente vai estar divulgando com bastante antecedência, né? E esses 20 anos, né, do grupo de pesquisa, sempre trabalhando que o meu doutorado, e acho que são os caminhos que se entrecruzam, né? Eu vou fazer doutorado e ia trabalhar com ciências, e um dia uma colega fala que no hospital universitário estavam precisando com alguém que trabalhasse com a questão da AIDS, mas voltado para a educação. E aí eu mudo completamente o meu tema de tese e acho que essa é uma das coisas que eu sempre digo para os meus alunos, a gente tem que pesquisar aquilo que a gente se apaixona, né? E eu fui em um evento em São Paulo, o Educaides, e me apaixonei pelas questões, né, da AIDS. Eu sempre trago o padre Júlio Lancelotti nesse evento, ele estava com as crianças, né? E ele levou uma menina, e a menina pegou um livro didático e disse assim, aqui diz que a AIDS mata. E a partir dali eu pensei assim, mas como que a gente tem que trabalhar, né? Como essas representações são fortes na vida do sujeito, né? E enveredo o meu caminho e vou fazer disciplina com a Guacira Louro e pensar um pouco, e vejo que a questão não era a AIDS, mas as questões eram de gênero e sexualidade. E era isso que era para ser trabalhado, né? E vou fazer a minha tese voltada para os professores e professoras dos anos iniciais, porque acho que é isso também, a gente tinha já um material para adolescentes, né? Mas para os anos iniciais não tem. E hoje eu digo para vocês que incrível, né? Esses discursos da criança inocente assexuada, da família, reprodução, que há 20 anos atrás, quando eu fiz o doutorado, eles continuam hoje reverberando, né? Então, a gente ainda vê, escutar com essa ofensiva antigênero, né? Que a gente não pode falar isso nas escolas, não pode dizer a todo momento, esses são os discursos que estão pautados aí, né? Então, outro dia, não sei se vocês viram, circulou, é um desenho da Netflix, que aparece uma criança vendo o desenho e a mãe dizia, pelo amor de Deus, havia o áudio da mãe, né? Nós temos que cuidar do que está sendo dado para as crianças, porque isso é um absurdo, as crianças são inocentes, é porque o filme tratava de dois meninos namorando, né? Então, a importância da educação, né? Então, é um pouco isso que, assim, que eu vim falar, e também eu acho que aqui, como é um ambiente, é um grupo de pesquisa, e eu acho que um dos pontos fortes que a gente tem no grupo é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E o que eu vou contar, assim, eu escolhi duas coisas, que é a disciplina que a gente dá na universidade e o projeto Escola Promotora da Igualdade de Gênero, porque eles exatamente estão os dois envolvidos nisso, né? A disciplina, nós temos uma pesquisa que acabou uma orientando a minha, agora acabou pesquisando a disciplina, então ela tem essas relações, né? E também a gente divulga ela nos eventos,
E o projeto, que é um projeto de extensão, mas que tem uma dissertação de mestrado e agora uma tese de doutorado em cima dele. Então, eu acho que esse entrelaçamento, né, que faz com que a gente pesquise, faça, reverbere na escola, na formação continuada através da extensão, né, produzindo, né, a Paula falou dos livros, né, e que produz. Então, o material que é produzido nas teses, ele também serve de subsídio para esses materiais, seja por uma linguagem mais pedagógica, seja por uma produção de livro infanto-juvenil. Então, a gente tem feito um pouco isso, né? E nós temos no grupo trabalhado muito com a questão, né, do criar possíveis a partir, né, de uma fala da Marluce Paraíso, que esteve aqui em Rio Grande no último seminário Corpo, Gênero e Sexualidade. Eu digo, eu sou uma fã, né, da Marlise, né, porque ela vai falar dessa resistência como direito à liberdade, né? E mais do que nunca, gente, hoje pode ser que essa palavra resistência está um pouco banalizada, né? Todo mundo usa ela, né? Mas a gente tem usado ela para trabalhar a ideia que a resistência é a criação de possíveis. Possíveis para a gente não se deixar entrar nessa onda de que não pode mais falar sobre gênero e sexualidade na escola. Porque vai dizer, não pode falar porque não está no Plano Nacional de Educação, não está nos planos estaduais, em muitos municipais, não está na BNCC. Ok, pessoal, pode não estar a palavra gênero e sexualidade, mas está lá a palavra diversidade, a palavra com respeito, e é nisso que a gente vai. Então, no trabalho que a gente tem feito, a gente começou a enumerar diversos documentos. Então, a gente pega a Constituição, a LDB, né, e vem trazendo o ECA, né, a Lei Maria da Penha, que diz lá que tem que discutir essas questões no espaço da escola. Então, é criar possíveis, é criar possibilidades que essas temáticas e dizer sim, gênero e sexualidade são pautas da escola, né? Às vezes as pessoas dizem que elas estão à margens do currículo, né? E a gente tem dito no grupo de pesquisa, não. Elas fazem parte, né? A Guacira Louro já dizia, né? A escola é um espaço sexualizado, generificado, e ela está todo momento, né? Essas temáticas estão presentes. Então, a disciplina, a gente tem dado desde 2012, é uma disciplina para todos os cursos de graduação, seja licenciatura, bacharelado, tecnólogo. A gente enfrenta muitos embates a todo ano, esse último semestre. Eu estou aposentada agora e o meu plano de trabalho não previa trabalhar na graduação, só na pós-graduação. Mas aí eu fiz uma modificação e voltei para atuar junto das meninas, da professora Joaninha e da Ju, porque foi dito que esse semestre, com a função, né, do ensino todo, à distância, não era possível oferecer disciplina optativa. E como a gente acredita que essa é uma questão política nossa, então nós oferecemos, eu voltei, né, para atuar, e as meninas não contaram absolutamente nada na carga horária delas, mas é algo que a gente não pode abrir mão. Não pode abrir mão porque a gente se quer pensar, né, outras possibilidades, se quer desconstruir alguns conceitos, desconstruir não no sentido negativo, mas no sentido, né, que a Butler vai dar, de criar outras possibilidades, ou pegando, né, o que a Marluce fala, criar outros possíveis, é extremamente importante. Muitos meninos e meninas vêm para a disciplina como espaço de local onde podem dialogar, que podem, né, trazer elementos. Eu já tive muitas pessoas, né, que contaram em sala de aula que já sofreram assédio, abuso, né, que trazem questões das suas famílias que conseguiram desconstruir, mesmo que seja assim, uma menina contou uma festinha de aniversário que era ela tinha um menino e ele queria a Peppa, e o filho mais velho não queria porque a Peppa era rosa. Ela disse, mas professora, não tem nada a ver, né? E aí a gente vê, são esses pequenos movimentos, né? Às vezes pergunta assim, quais os efeitos das pesquisas de vocês? Eu digo, olha, os efeitos, eles são todo dia, né? É quando a gente pode parar para problematizar, colocar esse óculos de gênero e de sexualidade, pensar uma propaganda, né, é desconstruir uma relação,
né, que tem violência e às vezes é tão naturalizado. Então, a disciplina, né, ela então vem sendo oferecida, 50 vagas, as turmas, agora essa última a gente só conseguiu oferecer uma turma. As discussões, a gente tem 3 eixos, o eixo da diversidade, que a gente vai um pouco problematizar essa ideia de multiplicidade, de diferença, que às vezes as pessoas não entendem bem o conceito da diferença, né? O que é falar tolerância, o respeito. Então, a gente vai trabalhando esses termos, né? Vai trazendo documentos, vai fazendo que eles procurem nos projetos pedagógicos e nas diretrizes curriculares dos cursos deles, se tem ou não tem essas pautas lá. A gente depois trabalha os 3 eixos, né, que é gênero, sexualidade e corpos, né? E aí vai trabalhando a partir das pautas que eles trazem, das questões, então, que vem então. É uma experiência maravilhosa, né? Eu trabalhei durante 22 anos na FURG, só com os estágios de ciência e biologia, né? E nos últimos anos eu tive o privilégio, então, de só ficar com a disciplina. E foi uma experiência incrível, porque a gente vê, né, o quanto meninos e meninas vão trazer, né, que estudaram essas temáticas na escola, que já fazem parte do Grêmio Estudantil, que tem grupo feminista no ensino médio, que elas já vêm com essas discussões. Então, a cada ano, né, essas temáticas. Foi também nessa disciplina que eu me deparei com o primeiro aluno trans, depois quase 26 anos dentro da universidade, né, com o Luiz, que faz eu repensar muito, e nós hoje temos um grupo que se chama Transformando Vidas, que é um grupo de meninos e meninas trans, né, na universidade. A gente conseguiu a questão já está na agenda da universidade a questão do nome social, agora a gente está nesse próximo seleção do mestrado na Educação em Ciências, a gente já pediu para ter cotas trans, aí a universidade já está fazendo todo um movimento para a graduação e para a pós, né? Pelotas, a UFPEL, essa semana já aprovou na pós-graduação. Então é isso, é trazer esses elementos, né, os coletivos dentro da universidade. Então a disciplina, ela tem a grande possibilidade de trabalhar com alunos e alunas de todos os cursos da FURG. Então, é alguém do direito, que está lá com o aluno da medicina, que está com o aluno da engenharia, que está com o aluno da pedagogia, e os pontos de vista, e essa multiplicidade que é muito legal, porque eles vão trazer as questões dos cursos dele. Um menino da administração chegou e disse assim para mim: professora, o meu professor disse que não é bom dar emprego para mulher, porque mulher fica grávida. E aí eu pensei, bom, mas a gente vai ter que pensar. E ela disse assim, tu vai lá e te diz para o teu professor o seguinte: e se o homem joga futebol e ele vai lá, se machuca, às vezes não fica mais que 6 meses também em casa, não fica, né, de licença, por que a mulher? Então, questiona ele, por que ele não quer contratar a mulher? Então, vocês veem, o professor já diz isso. Depois teve na medicina, uma aluna disse, professora, a senhora sabe, a senhora conhece alguma médica traumatologista? Eu não conheço, não sei se vocês conhecem médicas traumatologistas, mulheres, eu não conheço. E ela disse, a senhora sabe por que a senhora não conhece? Eu digo, não sei, porque a gente não passa na residência, porque eles dizem que a gente não tem força. E aí eles vão contando o quanto os professores e professoras, não é só homens, mulheres também, são machistas, né? São homofóbicos, né? São sexistas, né? Então, essas questões, poder ter um espaço de discussão, poder ter um espaço na disciplina de, a partir dessas lentes teóricas, poder argumentar em sala de aula. Isso é muito legal. Acho que essa é a grande possibilidade, né? Porque aí eu tenho um arcabouço teórico, né, para poder dizer assim, mas olha que sim, lá está dizendo isso. A disciplina foi já disciplina de gay, né? E de tudo que vocês podem pensar, a disciplina já teve os seus nomes e sobrenomes, né? Mas a gente continua mantendo ela, né, como uma militância, né? Como a gente vai pensar o que o Silvio Galo vai falar de uma educação menor, né? Essa educação que vai se contrapor de todo dia. E o projeto Escola Promotora, menina, Paula, tu me avisa, né? Quando
tiver, que eu dou uma corrida. E o Escola Promotora da Igualdade de Gênero, ele surge porque a gente foi se dando conta que muitas vezes a maior parte das escolas nos chamava para dar palestra. E a gente já não acreditava mais, não estava mais, ou fazer um curso de 12 horas, 20 horas, e a gente acreditava que era necessário a escola assumir, né, esse protagonismo. Então, a gente lançou o projeto com edital público, tá? E as escolas que queriam se inscreviam. E, ao se inscrever, a direção da escola tinha que garantir a participação do professor. Então, uma vez por mês, eles vão até a universidade e, na outra vez, nós vamos até a escola, né? Então, a gente fazia esse movimento. Bom, o que aconteceu? O projeto ele saiu bem no movimento que nós estávamos tendo, que o projeto vai ter 4 anos, foi a primeira vez foi em 2017, nós estávamos no auge das discussões, né, da retirada de gênero, de toda essa função, dessa ofensiva antigênero, e aí, então, o projeto, né, foi sofrendo inúmeros processos ao longo. E na pesquisa de mestrado e agora de doutorado da Lara, a gente disse que o projeto é um projeto experiência. A partir, então, do La Rosa, para pensar que La Rosa vai falar que experiência é aquilo que nos toca, né, o que nos acontece. Então, nos transforma, e a gente pensou que é isso, que o projeto, ele, ao longo dos anos, né, nós estamos, a 4ª edição começa agora esse ano, né, e aí desde o ano passado nós estamos fazendo como vocês, online, nós não deixamos de fazer os encontros mensais, né, e pensando possibilidades, né, de atividades para elas, né, e aí então começou, né, quando a gente fez essa placa, para identificar, porque o projeto faz parte, então, do movimento He4She, aqui estadual, né? E aí, então, a diretora da escola não quis a placa, que ela disse que a comunidade dela era muito ignorante, né? E que não queria que ela levar essa bandeira, né? Então, ela não queria. A professora era uma professora maravilhosa que trabalhava na biblioteca, fazia toda uma contação de história com as crianças, e aquilo foi incomodando tanto essa diretora, que a diretora, então, disse que não queria mais o projeto na escola dela. E o secretário de Educação, a gente tem o apoio, é um projeto com a participação da Secretaria Municipal e da 18ª Coordenadoria. Ele disse, mas a professora continua no projeto, pode não querer, mas a professora vai continuar, e ainda naquele primeiro ano a professora ainda resistiu. Depois já foi muito difícil, e aí foi muito... abalou um pouco, assim, não o projeto, mas os professores daquela instituição, né? E essa instituição, a gente entrava nela e tinha uma Nossa Senhora na porta, né? Então, como se confunde as questões que a gente tem falado, né? A escola é laica, né? Mas as questões, né, da professora, da diretora, que não era, que ela era uma católica fervorosa, né? O apoio do secretário de Educação, a gente teve lá, né, várias vezes conversando com ela, mas não houve jeito, né? E ela desistiu, então. A outra questão, pessoal, foi porque, como saía o nome era um edital público, o nome dos professores saía na página do GES. E isso foi uma loucura que vocês não podem imaginar. Saiu o nome de todos os professores e aí a gente começou a receber muitos ataques no Face, tá? Mandando dar na gente, né? Eu trouxe só algumas coisas, né? Fazendo ideologia de gênero nas escolas, né? O professor tem que ensinar conteúdo, educação vem de casa, se não vem, chama supervisão, direção. Essa questão do educação e ensino, quem é que educa, quem é que ensina. Então, eram várias, né? Essa também é ótimo, né? Me desculpa, sou pai de uma linda menininha, o dever de educar da filha é meu, a educação vem, não preciso de ninguém confundindo a cabeça dela. Toda essa pauta de que tu vai para a escola, que tu vai ensinar menina a ser menina e menina a ser menina. Então, aquela confusão. E aí eu vou dizer para vocês, mais do que nunca,
nós nos demos conta, né, que o conceito de gênero não é um conceito dado. A gente achava, né, mas não, né, há quantos anos a gente vinha trabalhando e a gente precisou fazer todo um movimento de ir para cada uma das escolas, né, hoje nós estamos com 31 escolas, e fazer todo um trabalho. A gente montou um material com uma linguagem bem acessível, o que eram os estudos de gênero e o que era ideologia de gênero, com fotos. Aí, no final, os pais, muita avó né, que circula, chegou e disse, mas é isso que vocês estão falando? Não, se é isso... Então, assim, o que vem sendo dito, né? Então, toda a mamadeira de piroca, né, que vai falando o nosso presidente dizendo, né, tudo isso vai criando um pânico moral. Eu sempre digo para os professores, né, mas se a gente que não tem um conhecimento dessas pautas, está na casa da gente, alguém vai lá e diz isso, tu vai ficar na dúvida, né? Nós somos estudiosos, mas quem está lá não é. Então, a gente precisa também, não somente quando vai entrar com um projeto, e a gente se deu conta disso, educar, né, trabalhar com professores, professoras, com os alunos e alunas, com a equipe diretiva, pedagógica, com os funcionários e funcionárias, mas a gente precisa, sim, trabalhar também com a comunidade, né, escolar. Então, acho que isso é uma questão super importante, né? Nós temos uma escola de educação infantil, a Débora Saião. Não sei se muitos daqui conhecem a Débora Saião. A Débora Saião é uma estudiosa de gênero, tem um trabalho lindo. Infelizmente, a Débora morreu uns anos atrás de câncer, ela estava na UFSC, tem vários escritos dela, para quem trabalha com a infância, né, a Débora Saião. E aí, então, apareceu numa reportagem na RBS, que era o quadro Bom Exemplo, tá? E aí, então, tem as fotos. Quem é a Liga da Coruja? A Liga da Coruja é a professora, que é a Coruja, e cada ano a Liga da Coruja tem uma pauta. Teve educação ambiental, e esse ano, então, a Liga da Coruja partiu de uma problemática que as crianças, as meninas e as meninas diziam que no banheiro espiavam, que fazia xixi no chão. E aí, então, ela começou a usar o livro da Caroline Arcali, Pipi e Fifi, para trabalhar essa questão, que nós estamos no mês de maio, né, um mês de cuidado, né, de proteção às crianças e adolescentes, e ela fez todo um trabalho. Bom, vocês não imaginam. Isso foi numa quinta-feira que saiu na RBS, e na sexta-feira, então, o vereador da cidade colocou o projeto Escola Sem Ideologia de Gênero, para ser votado na segunda-feira. Tá? Então, vocês imaginem a loucura que todos nós foram. Então, era a gente acionando, era partido político, era escola, era movimento, nós fizemos toda uma mobilização, e junto com esse projeto ia ser votado o Dia do Orgulho Hétero, tá? Para vocês terem noção, o Dia do Orgulho Hétero, e também um outro projeto de lei que impedia fotos, né, nuas, inclusive em livro didático, né, que a gente era uma coisa sui generis, em qualquer material que a prefeitura pudesse usar. Então, nós fomos, né... Prof, não querendo tu tem 5 minutos. Nós fomos para dentro, né, da Câmara de Vereadores, né, mobilizamos nota em jornal, carta de repúdio, né? Nós temos uma professora que foi processada, tá, por uma mãe, tá, por causa de um livro. Esse aqui é um outro livro, tá, que disseram que a gente distribuía cartilha, né, de sexo nas creches. Então, aqui aparece fake news, porque a FURG teve que botar uma nota, tá? E essa aqui é a página do Face que saiu a notícia, e foi assim, foi programa de televisão, né? Foi uma loucura só, porque esse livro, pessoal, é de um projeto de mestrado da Lucilane, que ela fez com as crianças da quarta série, quarto ano, né, da turma dela, e é um homem, é o professor Lu, em homenagem a ela, né?
mas é um homem porque a gente queria problematizar a questão da docência masculina na educação infantil. Então, o livro está afirmando sexualidade, papo de criança na escola? Sim, é papo de criança na escola, porque ela vai mostrando, né, os diálogos são todos, né, da dissertação de mestrado. E esse livro, então, eu te encontrei, né, que foi parar na infância, na vara da infância e da juventude, eu tive que responder um processo, né, esse ano ele foi arquivado, esse processo, né, mas eu tive que responder, e aí eu quero dizer para vocês que, num primeiro momento, a gente sai respondendo, mas quando aconteceu isso, a gente se deu conta que a gente é preciso, então, acionar algumas questões. Então, eu fui na Associação de Professores da Universidade, que fez toda a minha defesa, né? Porque como coordenadora do grupo, né, a reitora, né, o processo chegou na reitoria, a reitora me chamou, né, e então a gente teve que se defender, né? E aí a reitora também foi convocada para uma reunião, para vocês imaginarem, uma reunião com vários pastores, vereadores, né? E aí me chamaram de tudo, né? E estava lá o promotor da infância e da juventude, e esse promotor, né? Só para dizer para vocês, ele era bolsonarista, né? Então, assim, ele a todo momento ele aceitava as denúncias. Nós temos uma outra denúncia também de uma professora num outro projeto da mostra, né? E a professora, então, usou esse material que eu te encontrei. E aí, então, ela está sendo processada. Tem um vídeo, depois, se alguém quiser, eu posso mostrar, que é de um desembargador, tá? Inclusive, ele esteve em Rio Grande, na Igreja Adventista, e me mandou um convite. Eu recebi, pela reitoria da universidade, um convite dizendo assim: eu sei onde é que tu tá, teu nome, teu sobrenome, tá? Eu não fui nesse debate, porque eu não sabia, porque o prefeito e o secretário de educação foram. Se eu soubesse que eles iam, eu teria ido, mas eu fiquei meio assim, de sozinha, né? E eu disse assim: ainda bem que tu não foi. Era um ataque. Esse, então, desembargador, ele está sendo processado, porque ele usa as mídias, né, para dizer, e ele fez aquela decisão extrajudicial que rola pelo Brasil inteiro, dizendo que professor que fala na escola sobre gênero pode ser processado, e 30 mil reais. E a professora está sendo processada. É horrível, pessoal, porque vocês imaginem, né? Ela nunca tinha ido num fórum, né? Ela está sofrendo esse processo, ainda não fechou, tá? E é muito interessante que a criança que processa ela, tá? Foi acolhido. Então, agora, a professora abriu um processo contra a mãe, aí eu testemunho junto, a gente fez todo uma defesa dela, mas ainda não está finalizado por ela ter usado esse livro, que eles dizem que esse livro, né? E essa mãe vai lá na Câmara de Vereadores, e a mãe diz que esse livro tem fotos pornográficas e incentiva o uso de drogas. Não tem nenhuma foto, porque é só desenhos, não tem nenhum. E o uso de drogas é porque a gente vai debater os anabolizantes, né? Que isso existe, e a gente está, ao contrário, né? Trazendo essa problemática para a discussão. Bom, desse projeto, então, a gente escreveu, junto a Paula, a Muriel e a Marlise também tem um capítulo de livro, e a Gazeta do Povo, então, né, o ano passado, né, não esse ano, foi 2021, 10 de janeiro, ela diz assim: livro de acadêmicos ataca fascismo político e problematiza pornô lésbico e ideologia de gênero. Né? E é esse recorte, né, então, do nosso capítulo, meu, da professora Joana Lira e da professora Juliana, que diz, né, ele diz assim: outro artigo defende os preceitos da ideologia de gênero serem incorporados de forma permanente no currículo do ensino básico, em nome da pedagogia da diferença. Depois de defender ser homem e mulher não está relacionado a ter um pênis ou uma vagina, as autoras concluem: seria importante no âmbito escolar desestabilizar as verdades construídas acerca dos gêneros das sexualidades, problematizando o fato que existem múltiplas formas de ser e estar no mundo. Seria necessário trazer para a discussão que o encontro com o outro, homossexual, travesti, a travesti, transexual, a transexual, é inevitável, pois nossas escolas são plurais. Inclusive não tem o A travesti, né? Mas aqui ele transcreveu dessa forma, tá? Afirma o texto. O artigo, então, é fruto do grupo de pesquisa, então ele nos nomeia novamente, né, esse livro.
E aí pensar tudo isso, né, como é que passa na cabeça das professoras, né? Já estou finalizando, mas só para pensar algumas estratégias de resistência que elas têm usado no debate, né? Então, elas organizam temas, e é muito legal que a professora que a gente entrevistou, né, para pesquisa, ela vai dizer que foram na escola reclamar que estavam falando de sexo em aula, né? Ela fala que não, que estava falando amor. Que nessa escola tinha 2 meninas que namoravam em sala de aula, e aí começou a virar um problema para a escola essas 2 meninas, e eu falei, então vamos falar de diferentes tipos de amor. E foi isso que foi feito. Um amor pelo um amigo, um amor que a gente tem pelo animal, pelos pais, por isso, por aquilo, e por outras pessoas do mesmo sexo. A gente foi trabalhando, então como é que a gente tem que lidar na sala de aula, né, para pensar essas possibilidades. Temas como famílias, diferentes configurações familiares, respeito às diferenças, né, então a questão do preconceito, desde a educação infantil. Tem um professor de história que fez um trabalho que vocês iam adorar, que ele foi usar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele faz um trabalho durante todo o ano, as provas dele, e no final do ano ele fez uma sala da diversidade, tá? E essa sala, então, tinha a questão da violência contra a mulher, contra a violência contra os sujeitos LGBT. Os alunos, eles estavam todos vestidos, né? Então, tinha uma menina com o olho roxo, tinha um outro menino machucado, aí eles botavam dados, né? Bom, no ano seguinte, nós convidamos eles para ir botar essa sala dentro da FURG, né? A gente tem um grande evento, que é a Mostra Cultural sobre a Diversidade Sexual e de Gênero, e, novamente, então, nós estamos na pauta. Né? Um bolsonarista de Pelotas, ele vai, fotografa toda a discussão dos adolescentes, aí ele vai dizer que coloca os desenhos, né, e as poesias da coisa, e, de novo, é um outro movimento de processo, né, contra a gente. Então, são algumas das coisas, né, que vão acontecer. Então, diálogo e informação com a comunidade escolar tem sido utilizado, continuidade do projeto ainda com ataques, inclusão das discussões de gênero e sexualidade nos documentos. Então, nós, em Rio Grande, nós conseguimos, aquela parte, né, da BNCC, que é de responsabilidade do município, nós temos o documento do território rio-grandino. E a Secretaria Municipal de Educação, então, nos chamou, e então o GESE construiu toda a parte de gênero e sexualidade, desde a educação infantil até os anos finais. Então, as escolas do município de Rio Grande têm no seu documento do território rio-grandino as condições de discutirem essas temáticas, né? Solicitação de adensamento teórico na formação continuada, os professores pedem, eles querem entender os termos, é muito termo novo, né, pessoal? E que é preciso debater isso, né? Mobilização do discurso antigênero. E aqui estão os nossos contatos, depois acho que no bate-papo a gente pode falar mais, e obrigada, e é um prazer estar aqui com o Cadu, né? Quando a gente se apresentou, o Cadu não estava, prazer ter então, um professor falando junto e trazendo outro olhar, né, da escola. Então, queria começar agradecendo imensamente pelo espaço da fala. Eu adoro falar sobre isso, né? Eu acho que todos nós aqui que estamos adoramos conversar sobre isso. Ainda mais quando a gente pode compartilhar experiências e se fortalecer juntos, né? Eu fiquei muito nervoso no início, quando a Muriel me convidou, porque a Muri já me convidou dizendo assim, quem vai falar contigo é a Paula. E eu pensei assim, e agora? Eu cito a Paula no meu TCC, eu cito a Paula na minha dissertação, e nos 2 artigos que eu já publiquei até hoje, eu cito a Paula também. Então, assim, eu fiquei pensando, eu vou falar junto com a Paula, meu Deus do céu. Aí eu tive um leve pânico, mas, né, disse, não, claro, vamos, vai ser muito legal. Só para me apresentar, então, a Muri já deu os meus dados oficiais, né, os meus títulos, né, que sou mestre em educação e tudo mais. Mas, gente, eu tenho um título muito mais importante do que esses para falar para vocês. E vocês vão entender o porquê. Eu tenho o título no município de Guaíba de ser o primeiro professor a receber uma denúncia do Ministério da Educação, da história do município de Guaíba. Eu tenho este título lá. E eu fui denunciado em 2019
por praticar ideologia de gênero, uma denúncia anônima, né? E segundo o texto dessa denúncia, com ideologia de gênero eu deturpava a inteligência dos alunos, nestes termos, tá? Enfim, tive que fazer uma ata na escola me defendendo, tive que fazer uma ata no sindicato me defendendo, deu tudo certo no final das contas, a denúncia não levou a nada, então não tive que passar pelas situações mais complicadas. Mas eu queria começar com esse meu título, que eu carrego com muito orgulho, inclusive, porque o medo do docente, da docente em sala de aula, ele segue nesse período de quarentena, ele está à espreita, e eu não saberia nem dizer para você se ele não está maior agora. E isso me preocupa. Então, vou dividir minha fala em 2 momentos. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto professor homem, e eu acho muito importante marcar isso, vocês já vão ver por quê, nesse período de quarentena, em relação às questões de gênero e sexualidade. E depois eu quero falar um pouquinho sobre o movimento antigênero nesse período de quarentena, porque o movimento antigênero é o meu objeto de pesquisa de dissertação. Então, na dissertação, eu trabalhei com os projetos de lei antigênero no Rio Grande do Sul, inclusive estudei a ata lá de Rio Grande, que é um horror, né, Paula? Mas eu vou te dizer que não era o pior. O de Caxias do Sul é bem pior, mas depois a gente fala sobre isso. Bom, por que eu me localizei como um professor homem? Porque eu acho que esse recorte é muito importante quando a gente pensa no trabalho em que nós professores estamos tendo e na devolutiva dos alunos e das alunas, tá? Porque a gente sabe que o trabalho docente ele está sendo muito pesado, muito complicado nesse momento, mas olhando para as minhas colegas mulheres, eu vejo que o trabalho para elas é muito mais pesado, porque elas compartilham com o trabalho a responsabilidade social de cuidar da casa e a responsabilidade social de cuidar dos filhos. É isso que se exige socialmente, né, dessas colegas mulheres. Inclusive, eu fiz uma conversa com elas sobre isso uma vez, e foi muito engraçado que elas nem tinham pensado nisso. Então, é bem essa questão que a Paula comentou da formação, né, da gente colocar o óculos, porque elas nunca tinham se dado conta que elas têm todo esse trabalho a mais, porque não se atribui aos maridos delas, nos casos, né, o trabalho da casa e de cuidar dos filhos, então elas têm que trabalhar 2, 3 turnos, né, enfim. Tem esse recorte para nós produtores de atividades, digamos assim, né, porque onde eu trabalho agora, né, em Guaíba, o que a gente faz semanalmente é colocar atividades na plataforma. Então, a gente acaba virando um robô produtor de atividade, né? Dos alunos que recebem essas atividades, existe também um recorte de gênero muito importante para fazer, que é as alunas mulheres, com frequência, têm que cuidar dos seus irmãos e têm que cuidar da casa. E aí elas não conseguem dar conta das atividades. Então, isso é um recorte muito importante para a gente pensar esse momento de quarentena, porque com frequência, bom, quem aqui já entrou numa sala dos professores sabe como é que é o negócio, né? É um negócio louco, e aí se diz assim, fulana não faz porque ela não quer nada com nada. Fulana, né, é preguiçosa, não sei o quê. E a gente sabe que o recorte de gênero ele nos permite complexificar muito esse fulano não faz e Beltrano faz. Né? Eu acho isso muito importante. E eu acho importante a gente dialogar sobre isso porque nós temos uma conjunção de fatores agora. O medo que nós, professores, temos tido, que eu já vou dizer porque que eu acho que está aumentando também. O movimento conservador que segue nos rondando, inclusive está inventando tecnologias cada vez mais apuradas para nos rondar. Agora que a gente está, não sei como é que está nos professores do Estado, mas nós, professores do município de Guaíba, a gente tem que colocar tudo numa plataforma. E a Secretaria de Educação ver tudo que a gente faz. Então, é mais uma tecnologia de vigilância nesse sentido. E somando a isso, nós temos a baixa interação dos alunos para os debates, ou por não ter acesso, ou por causa da situação que a gente vive. Tudo isso dificulta muito trabalhar as questões de gênero e sexualidade hoje, em sala de aula. E aí é da gente pensar, o que esses estudantes estão vivendo em casa quando a gente não consegue fazer esses debates com eles? Então, eu coloquei algumas coisas aqui, né,
O que significa para uma criança LGBT que vive numa família LGBT-fóbica não ter o espaço para compartilhar a sua vivência? Porque antes ela podia, digamos que não seja abordado em sala de aula diretamente, ela podia minimamente conversar com um colega ou com a colega. Agora, essa possibilidade também está sendo cortada. Então, a questão do sofrimento psíquico aqui é muito importante. Qual vai ser o estado da saúde mental desse adolescente quando ele voltar para a sala de aula? Isso vai ser bem complicado. Como que a gente espera que eles continuem normalmente entregando as atividades num período de quarentena que estamos todos vivendo e num período de sofrimento psíquico que eles estão vivendo? E que eles não têm nem com quem conversar. Isso é também uma coisa que eu me pergunto. Por vezes, o único local além da família para onde esse estudante vai é a igreja, porque a igreja está aberta. A igreja é aberta para essa experiência deste aluno ou dessa aluna? Também é uma questão de se pensar. E aí, nesse mesmo sentido, a gente pode pensar na questão do abuso, né? Mesmo antes da pandemia, a gente sabia que mais de metade dos casos de abuso vem da família. E aí, como que a gente vai falar de abuso se a família está olhando a aula? Isso é uma questão que os colegas, a gente se conversa muito nas reuniões de professores, tem colegas que têm medo das famílias assistindo, porque a gente não sabe se eles estão gravando e vão tirar a nossa fala de contexto, por exemplo. Como foi bem o caso ali que a Paula falou, né, ali da FURG. Então, isso é bem, bem complicado. Em relação ao medo dos professores, eu acho sempre importante enfatizar que a nossa prática ela pode salvar vidas, né? Como dos exemplos que eu falei acima. E não salvar vidas de nós irmos diretamente até lá, mas nós podermos possibilitar que esse estudante ou que essa estudante possa falar, ter uma figura de referência, alguém que ela pode pedir socorro, né? Que a escola muitas vezes é este ambiente em que esse aluno ou essa aluna pode pedir socorro. Então, a gente não pode, eu sei que dá medo, mas a gente não pode ter medo de abordar essas questões. E aqui eu falo como uma pessoa que foi denunciada no NEC, né? Eu falei do meu título para vocês, a gente não pode ter medo disso. E aí, eu só trouxe o Preciado, que eu acho que ele tem um textinho, assim, de 2 páginas. Foi um texto originalmente publicado num blog e agora foi publicado num livro, que é genial para a gente pensar nisso, que é um texto que se chama Quem vai defender a criança queer? Que ele vai pegar esse movimento antigênero e vai dizer, vocês defendem as crianças? Mas e a criança queer que está na escola? Quem é que olha para ela? E eu acho que esse texto é muito potente para a gente se olhar e dizer, gente, tem que ser nós. Que medo é esse que a gente tem de defender a humanidade da criança queer? Então, eu trouxe também alguns documentos, a Paula já falou um pouco disso, então vou citar mais rapidamente, né? A nossa Constituição garante a liberdade de práticas pedagógicas, a Constituição, que é o maior documento, né? A gente tem que ter esse vocabulário na língua, porque quando eu fui denunciado, no mesmo dia eu tive que me defender na ata. Então eu trouxe todos esses documentos porque já estava na minha pesquisa. Eu acho que a gente tem que ter isso na ponta da língua. A BNCC fala sobre diversidade, que na verdade foi uma perda, né? No início tinha identidade de gênero, tinha sexualidade, mas vamos nos agarrar na diversidade, que é melhor do que nada. Aqui no Rio Grande do Sul, o referencial curricular gaúcho traz sexualidade como tema transversal. Então, em todo o território do Rio Grande do Sul, nós temos respaldo legal para trabalhar a sexualidade em sala de aula, num documento estadual. E a gente tem que se atentar também aos currículos municipais. Né? A Paula falou lá do de Rio Grande. No de Guaíba, gente, o curioso é que fui eu que fui o de História. Porque precisava de alguém, a Secretaria de Educação estava desesperada procurando alguém, e me ligaram e disseram, tu quer ir? E eu pensei, essa talvez seja a oportunidade. E fui. E aí, o documento de História de Guaíba tem gênero, tem sexualidade, tem violência contra a mulher, tem islamofobia, que é uma coisa que hoje em dia é muito importante. E aí, com as contribuições dos colegas, claro, eu tive umas discussões com alguns colegas para conseguir colocar isso no documento, mas foi, e a gente conseguiu colocar
muitas coisas, muitas coisas relacionadas à diversidade, ao gênero, à sexualidade. Então a gente tem que se apropriar também, se nos municípios de vocês esses documentos existem, de se apropriar deles, e se não existe, o documento vigente é o estadual. Então a sexualidade está como tema transversal. Então a gente pode se segurar nisso. Tá? Esse é um momento da gente trazer forças um para os outros, né? Indicações, enfim, para isso. Bom, já entrando no segundo tópico, que é o movimento antigênero, eu acho importante a gente pensar nesse período de quarentena, o que tem acontecido. Porque a gente poderia pensar que eles estão quietos, porque eles estão quietos. Assim, no sentido de eles não estão fazendo barulho, mas eles não estão sem fazer nada. Então é de se pensar, o que o governo Bolsonaro, que é um governo antigênero, tem feito em relação ao que eu falei até agora, e como que os movimentos neoconservadores têm se posicionado. Uma coisa muito importante é que a gente tem o hábito de dizer que o governo Bolsonaro é um desgoverno, e que ele não está fazendo nada, porque ele é um desgoverno, ele não sabe o que ele está fazendo. Não vou falar aqui sobre economia, porque eu não entendo de economia, inclusive tirei C na cadeira de economia na graduação. Mas, no que diz respeito à família, à sexualidade e a gênero, não é um desgoverno. Eles sabem muito bem os passos que eles estão dando. Inclusive, a ministra Damares trabalhou mais de 10 anos como articuladora antigênero no Congresso Nacional. Então, ela sabe o que ela está fazendo. Toda a declaração dela é pensada. E não é pensada, as pessoas adoram dizer também que é cortina de fumaça. Não é. É fazer avançar uma agenda antigênero de diferentes formas, tá? Bom, então, escapando dessa lógica de que é um desgoverno, eu trouxe alguns exemplos do que tem acontecido durante esse período de quarentena para a gente pensar, tá? Em relação à escola. Eu fiz uma denúncia recente nas minhas redes sociais do Fórum Nacional sobre Violência Institucional contra Crianças e Adolescentes, que foi promovido pelo governo federal no final de abril. Uma articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Vejam, Fórum Nacional sobre Violência Institucional contra Crianças e Adolescentes. Nós vamos abordar o quê? Nós vamos abordar abuso? Nós vamos abordar bullying? Nós vamos abordar violência de gênero? Não. Nós vamos abordar a doutrinação que as crianças são vítimas na escola. Isso é um evento institucional promovido por 2 ministérios do governo e que são ministérios que promovem agendas que impactam a educação em todas as esferas. Porque o que acontece na esfera federal cai de efeito cascata para a estadual e para as municipais. Então, a gente vê que o governo não está quieto, o governo está agindo, e ele está agindo contra o que ele chama de doutrinação. Inclusive, uma das pessoas chamadas para falar nesse evento foi a deputada Ana, nunca sei falar o sobrenome dela, é Campagnolo, né? Que tem escrito livros antifeministas, e agora vai lançar um livro dizendo que o Marx era satanista. Não sei se vocês viram, acho isso curiosíssimo, né? Bom, enfim. Outra questão importante de se dizer é que o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Educação, no mês passado, também se reuniram com o Movimento Nacional pelo Homeschooling, que a gente tende a dizer e acreditar que o movimento do homeschooling está ficando mais fraco porque os pais não aguentam as crianças em casa. Mas eu não sei se é o caso, gente. Eu realmente acredito que não seja o caso. Porque esse movimento ganha cada vez mais adeptos e o movimento teve uma reunião com o ministro da Educação e com a ministra Damares. Ou seja, são 2 ministérios que impactam diretamente a educação e quem ganha o espaço de fala com os ministros é o movimento pelo homeschooling e não a gente, que é contra o homeschooling. Então isso é extremamente significativo. Além disso, e uma coisa sobre a qual eu estou escrevendo com o meu orientador de mestrado, Fernando Seffner, e a gente vai publicar um artigo sobre isso, é a retórica dos direitos humanos que eles têm se apropriado, tá? Isso é muito importante. Porque o que acontece? Os atores antigênero hoje, eles não podem chegar e dizer eu sou contra que fale isso porque eu sou machista, eu sou homofóbico, eu sou racista. Eles não podem dizer isso.
Então, eles se usam de uma retórica dos direitos humanos para se defender, uma retórica que antes era nossa, inclusive, e que eles estão se apropriando. A ministra Damares tem um canal no YouTube agora, em que ela explica, entre aspas, questões de direitos humanos para a população em geral. E o vídeo dela sobre o que é direitos humanos é preciosíssimo para a gente pensar sobre o que está acontecendo com a retórica dos direitos humanos. Porque ela diz que a vida é, sobretudo, um direito humano, desde o momento da concepção. Então vejam que ela usa uma retórica nossa de direitos humanos para apropriar o movimento antigênero de um arcabouço teórico e conceitual para agir. Tá? E é a mesma coisa que eles usam em relação à liberdade. Eles não dizem que a criança, eles não dizem assim, no caso da história, tá? Um exemplo bem prático. Não é que o meu filho vai aprender sobre criacionismo porque seria uma violência não ensinar isso para ele. A argumentação é a seguinte: o meu filho, ele tem o direito de aprender sobre criacionismo porque é liberdade religiosa, e liberdade religiosa é um direito humano. Então, veja, retórica dos direitos humanos. Só que eles colocam a liberdade da família como superior à liberdade da criança. Isso é uma coisa que eu trabalho bastante na minha dissertação, que é o direito privado se torna superior ao direito público, né? E isso é uma coisa bem característica desse momento, em que nós temos uma racionalidade conservadora se juntando com uma racionalidade neoliberal para atacar o espaço republicano e o espaço democrático. E que espaço mais republicano e democrático do que a escola hoje em dia, né, que é o alvo especial de ataque deles. Então, eu defendo que essa união da racionalidade conservadora e neoliberal, ela tem tentado remoralizar a família, no sentido de uma família só, família monoparental, não, desculpa, biparental e heterossexual e cisgênero, né? E também para que essa família seja responsável pelas falhas do Estado, falhas aqui entre aspas, tá? Porque é importante que os neoliberais possam responsabilizar a família. Porque se o responsável for o Estado, tem que ter política pública. E o que eles não querem, em grande medida, é que tenha política pública. Então, para não ter política pública, a gente vai responsabilizar quem? A família. Então, tu deu errado, meu bem, aconteceu alguma coisa errada contigo, problema da tua família, né, que não te moralizou direito. No máximo, pode estender até problema dos teus professores, mas às vezes não vai nem a isso. Fica restrito à família. Então, essa retórica unida de neoconservadores e neoliberais está muito forte ainda hoje, e é importante a gente estar atento a ela, né? Até porque eu acho que a racionalidade neoliberal ela está penetrando cada vez mais nas nossas práticas, nas nossas ações, inclusive nas nossas aqui, porque eu me digo contra o avanço neoliberal, mas às vezes as práticas neoliberais estão nas coisas que eu faço, né? Então a gente está internalizando isso está nos assujeitando, e é importante a gente estar atento a isso. Cadu, Bom, 5 minutinhos, tá? Tá, obrigado, já estou terminando. Aí a gente pode pensar, né? Mas nesse movimento, nesse período remoto, a gente tem visto que o Estado precisa voltar. A gente quem tem visto que o Estado precisa voltar? De quem que a gente está falando? Da nossa bolha? Que a gente tem visto que o Estado precisa voltar? Porque no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, né, que teve uma chacina de 25 pessoas, foi o Estado que fez. Então o Estado precisa voltar? É uma questão complicada para debater. O que as pessoas lá entendem por Estado? Eles têm o mesmo entendimento que nós? E aí, as pessoas adoram dar o exemplo do Biden também, né? O Biden foi eleito, então o Estado vai voltar. Será, gente? Será mesmo? Porque a Wendy Brown, quando ela argumenta que o neoliberalismo tem se tornado uma razão de Estado, ela traz, inclusive, o Obama como exemplo de neoliberalismo. Porque tanto o Obama quanto o Biden, eles são mais progressistas que o Trump, e são de fato. E têm políticas mais progressistas. Mas tudo em nome da economia. E a economia é o quê? Neoliberal, né? Então a gente tem que se atentar para isso também. Bom, para concluir, eu queria trazer uma entrevista recente que a Sônia Correia, que é uma grande estudiosa da questão de gênero e sexualidade na América Latina, ela deu para o Sexuality Policy Watch. Posso colocar o link no chat, inclusive. Aliás, gente,
essa notícia ficou com um título péssimo, tá? A Sônia Correia falou uma entrevista inteira sobre os movimentos antigênero na América Latina, falou sobre o caso da legalização do aborto na Argentina, e no final ela falou sobre as feministas radicais. E o que foi pro título? O que ela falou sobre as feministas radicais. Tá? Ficou um título péssimo, mas nessa entrevista ela chama atenção para uma coisa muito importante, que é o seguinte: o movimento antigênero, ele se espalha a partir de medo e a partir de pânico moral. Então, tem coisa mais amedrontadora do que o período em que nós estamos vivendo hoje? Ou seja, tem período mais fértil para o movimento antigênero estar se espalhando do que agora? E aí a gente pode dizer, a gente não está vendo, mas isso não quer dizer que as redes antigênero não estão se espalhando. E a gente precisa estar muito atento para isso. Inclusive, no momento em que a Argentina legalizou o aborto, e a Igreja Católica está mandando pessoas para a América Latina para movimentar o debate antigênero, para não se espalhar para os outros países. Então, eles estão chegando, eles estão se articulando, eles estão se movendo. Isso vai explodir na gente, isso vai explodir na escola. Talvez não agora, mas em breve. Bom, e aí a questão, né, para terminar, é de se pensar, será que depois da quarentena nós vamos ter uma diminuição desses movimentos neoliberais e neoconservadores ou da ação desses movimentos na escola? Será que essa lógica já não está enraizada na nossa prática pedagógica? A lógica do medo mesmo, ou na prática dos nossos colegas e das nossas colegas. Será que o medo nas escolas vai diminuir? Eu tendo a dizer que não. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que vai aumentar. Mas eu termino com essa questão, até para a gente poder conversar um pouquinho.